Estamos de volta aqui com o Conecta Podcast, o podcast da Oncologia da Eurofarma, nesse dezembro laranja, dentro da campanha Abra-se e Abraça essa causa. Doutora Jade Cury está aqui comigo, falando sobre o câncer de pele. Muito obrigado, doutor. E eu já vou para a primeira pergunta sobre tratamentos e avanços. Aliás, quais são os principais tratamentos que o câncer de pele tem hoje no mercado, na medicina? Muito obrigada pelo convite. Também vai ser difícil a gente falar de maneira muito geral, mas diagnosticado precocemente, eu faço uma cirurgia e retiro com margens aquela lesão e o problema está resolvido, tá? Para o carcinoma espinocelular e para o carcinoma basocelular, existem alguns subtipos que podem até ser tratados topicamente. A gente tem uma quimioterapia tópica, que é o 5-fluoracil, tem um imunomodulador tópico, que é o imiquimod, que é um creme que você passa, ele estimula a imunidade local da pele a combater. Em casos que são inoperáveis, ou porque o paciente é muito idoso, não tem condição cirúrgica, ou não quer operar, ou é uma área que a cirurgia vai ser muito mutilante, a radioterapia pode ser indicada. E nos casos que não foram diagnosticados precocemente e já se espalharam, a gente pode falar agora em terapias sistêmicas. Então, é a exceção, mas até alguns anos, o melanoma metastático, por exemplo, era sinônimo de que nos próximos 6 meses, um ano, o paciente poderia morrer, porque não tinha nenhum tratamento eficaz. A quimioterapia não era muito eficaz. Hoje em dia, esse cenário mudou totalmente. A gente tem terapias-alvo e tem a imunoterapia, que mudaram totalmente esse cenário, com pacientes com doença metastática sendo controlados e tendo uma sobrevida ao longo dos anos muito boa, alguns casos até discutindo se a cura, que você consegue tirar o tratamento e o paciente fica sem a recidiva ou a progressão da doença. Mas daí seria um outro capítulo para um outro podcast, uma outra gravação. Ainda bem que a tecnologia está nos auxiliando bastante, mas eu tenho uma outra pergunta sobre a visão do paciente diagnosticado. O que ele entende como objetivo do tratamento? Curativo? Em quais casos ele pode ser paliativo? Então, de novo, diagnóstico precoce, a gente bate nessa tecla, por isso o segmento, por isso o check-up, por isso o exame de rotina, porque diagnóstico precoce é sinônimo de cura. Eu retiro a lesão e o problema está curado, resolvido. Quando a doença é avançada, aí vai depender caso a caso, se é um carcinoma espinocelular metastático, se é um melanoma metastático, se ele tem uma mutação que permite o uso da terapia-alvo ou não. Mas ainda assim, hoje a gente consegue falar em controle. Então, em muitas doenças, o câncer metastático hoje em dia virou doença crônica. Então, eu controlo essa doença por anos, eventualmente podendo até curar, dependendo da extensão e da resposta ao tratamento. Mas cada caso é um caso, a gente não consegue generalizar. Jade, eu quero falar um pouquinho sobre tecnologia. Ela tem contribuído demais para o diagnóstico e o manejo. Como isso acontece? A tecnologia auxilia para o diagnóstico porque a gente tem alguns exames que não tínhamos antes. Então, primeiro, uma ferramenta que a gente já usa o dermato há muitos anos é o dermatoscópio. Então, quem já foi no dermatologista deve ver que ele fica com uma lâmpadazinha olhando as pintas. Isso mudou muito a sensibilidade do diagnóstico. Então, antes o dermatologista olhava uma pinta pelo ABCDE clínico. Hoje em dia, com o dermatoscópio, a gente tem várias estruturas que permitem diagnosticar tanto o melanoma inicial, quanto o carcinoma basocelular, que tem alterações dermatoscópicas típicas, o carcinoma espinocelular. Então, é uma ferramenta para o dermato fundamental, que a gente consegue ver uma bolinha e falar, isso não é só uma lesão benigna, isso tem a suspeição de um câncer de pele e biopsiar aquela lesão que é mais suspeita. Além disso, para aqueles pacientes que têm múltiplas pintas e pintas irregulares, ou que a gente chama de síndrome do nevo displásico, que é uma pinta totalmente diferente da outra, parece um dálmata, todo pintadinho, uma de cada tamanho, uma de cada característica, esse paciente tem um altíssimo risco para melanoma, e como as pintas dele são irregulares, se eu for olhar só cada pinta, eu vou ter que tirar um monte, porque várias são irregulares e se confundem com melanoma. Existe um exame que é o mapeamento corporal digital com dermatoscopia, que fotografa o paciente inteiro, numera todas essas pintas, ele fotografa com o dermatoscópio essas pintas e ele acompanha
a cada 3 meses, 6 meses, um ano, a depender de cada paciente. E se tiver uma mudança mínima numa pinta, ele detecta precocemente com a dermatoscopia e com essa comparação de fotos. Então, ele permite o diagnóstico precoce e ele permite a retirada daquelas lesões mais suspeitas, ao invés de ficar retirando múltiplas e múltiplas lesões. Então, isso faz bastante diferença para o paciente com melanoma prévio ou com múltiplas pintas. Nós estamos vivendo uma questão de saúde mental, né, no mundo, no planeta, Jade. E falar sobre a questão emocional no câncer de pele eu acho super importante. O que os pacientes devem saber sobre esse impacto emocional do diagnóstico e do suporte que é disponível para ele? Como que ele consegue suavizar esse impacto emocional quando ele fica sabendo da doença? A palavra câncer é uma palavra que traz um impacto psicológico muito importante. Eu até falo, quando eu ensino os residentes no hospital, não adianta você falar, isso é só um câncerzinho de pele, porque a partir do momento que você falou a palavra câncer, isso já tem um grande impacto. Então, eu acho que, primeiro, o paciente precisa muito bem saber qual é o tipo de câncer de pele dele, qual é a perspectiva, se é uma coisa avançada, se é uma coisa inicial, e mesmo que seja o inicial, a gente explicar. Então, falar, ó, você tem um carcinoma basocelular. Eventualmente eu brinco, que se falassem para mim, olha, você vai ter que ter um câncer, escolhe um tipo, eu quero um basocelular. Porque se ele for diagnosticado precocemente, eu tiro com uma cirurgia pequena e eu tô curado. Então, apesar de ser um câncer, curado e resolvido o problema. A chance de um basocelular da metástase, ela é muito pequena. O melanoma, a gente vai ter que ver de novo o estadiamento. Foi diagnosticado precoce, tem que falar para o paciente, olha, você tem que ficar feliz, você conseguiu diagnosticar no comecinho, tirou, curou, vai seguir o resto da vida, você tem que ter essa consciência de que vai seguir, vai ter que se proteger do sol, mas não é que vai ter que viver no escuro, como a gente falou mais cedo. Então, explicar para o paciente, porque senão ele vai ter medo de se expor, ele não vai mais querer sair de casa com medo do sol, e assim, tem que ter respeito. Então, tem que se expor de maneira correta. Já um melanoma avançado, você vai ter que explicar para ele que vai ser uma jornada longa, que vai ter que fazer uma terapia sistêmica, que vai ter efeito colateral, mas que você vai estar lá do lado dele para explicar e para acompanhar a cada passo. E que se ele precisar de um suporte psicológico para passar por isso, que não é fácil, que hoje em dia a gente tem um suporte psicológico, tanto com o psicólogo, com o psiquiatra, com a equipe. Hoje em dia, os hospitais oncológicos, eles têm uma equipe muito forte. A enfermeira oncológica dá um super apoio a esse paciente, está sempre em contato com ele. Então, é muito possível de passar por isso e passar bem. É tão importante os aspectos psicológicos que você está falando. Doutora, e na questão da rede de apoio, ela é essencial? Com certeza. E lembrar que não é só o paciente que precisa de apoio, porque o familiar muitas vezes fica mais impactado do que o próprio paciente. E aí, tanto o paciente quanto o familiar querem ser aquela fortaleza, mostrar-se fortes, e às vezes precisa ter alguém para desabafar, para apoiar, para poder ser frágil, né? Então também a gente tem que se permitir isso. Eu quero falar de riscos e efeitos colaterais. Quais são os principais associados aos tratamentos mais comuns do câncer de pele? Então, o tratamento mais comum do câncer de pele é a cirurgia, se for diagnosticado precoce. É uma cirurgia pequena, uma anestesia local, tem pouca dor, eventualmente pode infeccionar, precisar usar um antibiótico, o ponto pode abrir, mas na maioria das vezes é tranquilo. Aquele tumor que já cresceu um pouquinho mais, vai precisar de uma cirurgia maior, vai ter um pós-operatório mais chato, eventualmente uma sequela estética, então uma cicatriz maior. Se for deixar, pode ter lesões que são mutilantes. Então, eu posso ter deformidades maiores. O rosto é uma área que acomete muito o câncer de pele, porque é uma área cronicamente exposta. Então, a questão estética pode atrapalhar bastante. Nos cânceres avançados, vai depender muito de cada terapia, né? Então, terapia-alvo para o melanoma, por exemplo, eu posso ter lesões na pele, dermatites, alergias. A imunoterapia, que hoje em dia é usada em vários tipos de câncer, a gente fala o que é a imunoterapia. A gente vai estimular o próprio sistema imune do paciente a combater o tumor. Então, eu bloqueio aquela inibição. Quando eu tenho uma infecção por uma bactéria, um tumor, o sistema imune ataca, e em algum momento ele vai parar de atacar para poder manter o sistema contínuo. Porque se eu liberar esse sistema imune indefinidamente, eu vou ter outros efeitos colaterais. E é isso que a imunoterapia faz. Ela não deixa que o sistema imune seja bloqueado, então ele continua atacando o tumor. Com isso, eu posso ter qualquer efeito colateral
imunomediado, a gente brinca as ites. Então, eu posso ter dermatite, eu posso ter tiroidite na tireoide, eu posso ter colite no intestino, pneumonite no pulmão. Então, todas as reações autoimunes ali, estimulando a própria imunidade, o organismo ataca o tumor, mas ele pode atacar outros órgãos nossos. E isso vai ter que ser muito bem seguido e coordenado pelo oncologista, que em geral vai ser o maestro ali de toda a orquestra e vai acompanhando e coordenando os efeitos colaterais. Doutora, se eu fui diagnosticado, tem como monitorar a recorrência ou a progressão do câncer? Sim, com certeza. Então, a recorrência, toda vez, na maioria das vezes você tirou a lesão e ela veio com margens livres, ou seja, saiu tudo, ele não costuma recorrer, mas eventualmente sobrou uma célula que não foi vista na biópsia, ele pode recorrer. Então, cada consulta que você vai no dermatologista, e a gente conversou, tive um câncer de pele, ao invés de check-up anual, primeiro ano a cada 3 meses vai fazer check-up. E o dermatologista, ele vai olhar aquela cicatriz. Então, aquela cicatriz começou, depois de alguns meses, a inflamar, a aparecer de novo um pontinho vermelho, um pontinho escuro, vai ter que ser reavaliado para ver se você teve uma recorrência. Já a disseminação, o espalhar, né? A gente sempre que tem um melanoma, que tem uma chance maior de disseminar, faz parte, além de olhar toda a pele, de olhar se teve um outro melanoma, uma recorrência na cicatriz, palpar as ínguas, palpar os gânglios, os nódulos linfáticos. Mas isso, eu falo que o mais importante é o segmento com o dermato, porque daí, ou com o oncologista, ele vai examinar e se tiver qualquer suspeita, ele vai indicar o melhor exame a ser realizado. Porque, eventualmente, se a gente falar, pode ir para o gânglio. Aí o paciente todo dia ele palpa o pescoço, ele palpa a virilha, ele palpa o gânglio, a gente pode gerar uma inflamação no gânglio de tanto ficar palpando, de tanto estimular e de gerar um falso positivo. Vai aumentar esse gânglio, eu vou achar que é do câncer, mas na verdade é de tanto se palpar. Então, o mais correto para fazer esse segmento é ir às consultas regulares. No primeiro ano, a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, mas ir às consultas. Ficou em dúvida? Marca uma consulta antes, volta antes para o médico poder avaliar e aí indicar o exame mais adequado. Esse mesmo paciente diagnosticado, ele pode reduzir o risco de recorrência? Exato. A recorrência, se você fez um bom tratamento inicial, uma cirurgia com uma margem adequada, a recorrência é rara, pode acontecer, por isso o dermato vai ficar sempre vendo. A disseminação, de novo, se era uma lesão avançada, ela vai estar sendo monitorada pelo seu oncologista ou pelo seu dermatologista. Então, o segmento. Teve o câncer de pele, nunca mais vai poder deixar de seguir. Que seja depois dos 2, 3 anos, uma vez por ano, mas tem que ir. Eu pego muitos pacientes que tiveram um melanoma e que nunca mais foram, aí chegam para mim a primeira vez, eu tive um melanoma há 7 anos, mas você faz check-up todo ano? Não, não faço. Aí eu explico para ele a importância de todo ano fazer esse check-up. Então, acho que esse é o grande segredo. A gente está falando aqui das pessoas diagnosticadas. Eu preciso procurar um outro profissional, um especialista, por exemplo, um oncologista nesse caso? Então, em geral, quem vai fazer o diagnóstico do câncer de pele é o dermatologista. Na maioria das vezes, o próprio dermatologista vai operar. Se for uma lesão maior, ele pode encaminhar para um cirurgião dermatológico, para um cirurgião plástico ou até para um cirurgião oncológico. O segmento da pele sempre vai ter que ser feito pelo dermatologista para ver se tem uma segunda lesão suspeita. Já nos casos avançados, ele vai ser encaminhado para o médico oncologista. E aí vai seguir junto com o oncologista e o dermatologista. Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades? Eu sou preto, né, pardo, e a gente tem uma relação com câncer de pele entre pessoas brancas e pretas, e a minha pergunta é: pessoas de pele escura não precisam usar protetor solar? É mito ou verdade? Mito, tá? Então, assim, a melanina, que é o que dá, a substância que dá pigmento à pele, ela é um protetor solar natural. Então, elas têm menos risco de queimadura solar, elas têm menos risco de câncer de pele, mas elas têm sim câncer de pele. É menos frequente, mas existe. E é até interessante esse ponto falar, a gente não lembrou, mas, por exemplo, palmas das mãos, plantas dos pés, podem ter câncer de pele, melanoma. Então, às vezes o paciente tem uma pinta na planta do pé e nunca nem viu. E muitas vezes nesses locais o câncer de pele é diagnosticado mais avançado porque ele demora para ser notado. Uma pintinha que está na coxa você percebe antes, uma pintinha na planta do pé às vezes você nem viu, só vai ver quando ela já virar uma ferida, quando ela já estiver mais avançada. Então, sim, isso é um mito. Os pacientes de pele mais escura, de pele negra, têm sim que usar protetor solar, podem ter câncer de pele e têm que fazer também esse check-up. É verdade que o câncer de pele só aparece em áreas expostas pelo sol? Mito ou verdade? Então, mito é muito mais frequente em áreas expostas ao sol, até porque a gente já discutiu aqui
que a exposição solar é um dos principais fatores de risco para o câncer de pele, mas o câncer de pele ele pode dar em qualquer lugar, tá? Inclusive, melanoma pode dar na região genital. Muitas vezes, a paciente vem encaminhada do ginecologista que nota uma mancha no genital e pede para o dermato avaliar. Então, qualquer lugar pode dar, em qualquer lugar, mas é mais frequente nas áreas expostas ao sol. Dizem que o protetor só pode ser usado na praia. Praia ou piscina? É mito ou verdade? Mito, ele tem que ser usado todos os dias, principalmente Brasil, um país tropical, a radiação está aí todos os dias, e é o que a gente fala do dano cumulativo. E às vezes eu acho que é importante falar, tem gente que não se convence pelo câncer, da gente falar que é o câncer mais frequente e que 30% de todos os tumores são o câncer de pele, ainda assim a pessoa fala, ah, não, eu não vou ter, eu não vou usar. Mas a gente está agora com uma geração que é muito vaidosa. E também, se eu for pegar por esse ponto, para mim, tanto faz se eu convencer de uma maneira ou de outra, desde que o paciente use. O melhor anti-idade que você pode usar, o melhor anti-mancha para envelhecer com qualidade é usar o filtro solar diariamente. Ah, mas eu estou dentro de casa. Durante o dia, você está sempre com a luz acesa dentro de casa? Não, muitas vezes você está com a luz apagada. Por quê? Porque a luz está entrando pela janela e a radiação passa pelo vidro. Então, mesmo dentro de casa, mesmo no dia a dia, eu vou sair para almoçar, eu vou sair até o restaurante, eu vou sair para ir até a farmácia, eu estou me expondo. Imagina isso ao longo de 90, 100 anos que a gente está vivendo hoje. Então, o uso adequado seria o uso diário. Repassar ao longo do dia, mas eu falo o mínimo necessário. Deixa do lado da escova de dente. Vocês não escovam o dente todo dia de manhã? Já pega o protetor, depois de escovar o dente, já aplica o protetor. E aquela desculpa que vai ficar branco, que vai ficar melequento, isso não é mais válido, porque hoje em dia a gente tem vários protetores com uma cosmética super adequada para as mulheres que gostam de usar maquiagem. A gente tem filtro solar com cor, que já protege do melasma, que é uma mancha super comum em mulheres, já serve como maquiagem. Eu me habituei tanto que hoje em dia, quando eu vou sair à noite, ao invés de usar maquiagem, eu uso meu filtro com cor, de tão adaptada que eu tô a ele. A gente está terminando esse oncopapo incrível com a doutora Jade Cury sobre o câncer de pele, sobre os cuidados com a pele. E eu queria perguntar o seguinte: nós temos a campanha Abra-se e Abraça essa causa. As campanhas são importantes na conscientização, para toda a população? Você acha que as campanhas de comunicação ligadas ao câncer de pele são fundamentais? Com certeza. Toda vez que eu vou falar do dezembro laranja, do câncer de pele, e eu falo esse dado de que é o câncer maligno mais frequente em todo mundo, mais que câncer de pulmão, mais do que câncer de mama, muitas pessoas se surpreendem. Nossa, mas é verdade, eu nunca ouvi falar isso. Então, assim, olha como ele é frequente. Olha como ele é prevenível, em certa parte, com o uso do protetor solar, ou diagnosticado precocemente, como ele é curável. Então, olha a importância da gente falar do câncer de pele, do uso do protetor solar e do check-up regular. Faz todo sentido, e dezembro é o mês do verão, a gente vai se expor muito. Então, mais um motivo de lembrar, poxa, tá entrando o verão, eu vou tomar sol. Nossa, é o dezembro laranja. Já procurei meu dermato esse ano? Não? Então vá procurar. Doutora Jade, dá uma dica para gente. Como que eu posso incorporar a rotina de usar o protetor solar todos os dias? Então, acho que uma das coisas que eu falei é assim, é rotina escovar o dente todo dia. Deixa do lado da escova de dente, porque você pega a escova de dente, você já vai lembrar. Aí você tem um necessarzinho que você escova o dente na hora do almoço, já pega um protetor com uma embalagenzinha menor, deixa no mesmo necessário que está a escova de dente. Vai escovar o dente no almoço, sol, meio-dia, mais radiação, você já lembra, já repassa o protetor. E achar um filtro adequado para o seu tipo de pele, que é aquilo que a gente comentou mais cedo. Existem vários, cada um é melhor ou pior para cada tipo de pele. Se você achar um que você se adapte, você vai usar com uma facilidade maior. Então, isso vai fazer parte da rotina. E lembrar dos filhos, das crianças, ensinar desde sempre a proteção solar na infância. Estamos honrados, felizes com a sua orientação sobre o câncer de pele. Nessa câmera aqui, deixa uma mensagem para gente, uma mensagem de prevenção, de cuidados com a pele. Então, vamos lá. A pele é o nosso cartão de visita, é o maior órgão do corpo e ela é o sítio do principal tipo de câncer em todo mundo, o mais frequente. Então, a saúde da pele não é só vaidade, é saúde geral. Vamos nos cuidar, vamos usar o protetor solar, que é a principal maneira de prevenir o câncer de pele. E uma vez por ano, assim como a gente faz o check-up do cardiologista, do ginecologista, do urologista, vamos lembrar de colocar o dermato na jogada, fazer um check-up da pele e antes de um ano fazer o autoexame, se olhar, olhar a própria pele, olhar a pele do parceiro e se notar algum sinal precoce, procure o dermato. O diagnóstico precoce é a chave e a principal maneira de prevenir é o uso do protetor solar. Queria te agradecer a sua participação aqui no Conecta Podcast.
Eu que agradeço a oportunidade, acho que é fundamental falar desse tema e para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Esse foi o OnConecta Podcast, o podcast da Oncologia da Eurofarma, na campanha Abra-se e Abraça essa Causa, no Dezembro Laranja. Cuide da sua pele. Até o próximo. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma.